vocês que nos acompanham no Connection 2021. É um prazer muito grande estar com vocês. Em nome da Juntos Seguros, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que será um prazer desfrutar desses próximos minutos falando um pouco sobre seguro-garantia. Antes de começar a falar propriamente de seguro-garantia, eu gostaria de investir os primeiros minutos para falar um pouco da nossa empresa, a Juntos Seguros. Você que não conhece a Juntos Seguros, nós iniciamos as nossas atividades em 1992. Portanto, há 29 anos estamos atuando no mercado segurador brasileiro. E desde 1995, há 26 anos, nos dedicamos com exclusividade ao seguro-garantia. Somos, portanto, a primeira seguradora do Brasil a explorar com exclusividade a modalidade de seguro-garantia. Ainda falando um pouco da nossa história, em 2010, a Travelers, a maior seguradora de seguro-garantia do mundo, se junta como acionista da então J. Malucelli para explorar o seguro-garantia no Brasil e também outras modalidades de seguro na América Latina. Nós temos muito orgulho de contar com essa nossa acionista que, aliás, está aportando muito conhecimento, know-how, expertise no que diz respeito à retomada e conclusão de obras. Como vocês sabem, no mercado americano, e a Travelers atua no mercado americano há mais de 100 anos, o mercado americano tem aí como praxe o percentual de garantia da ordem de 100% e, na maioria dos casos, com assunção e retomada da obra por parte do agente garantidor. A Travelers, em particular, possui uma fantástica estrutura no que diz respeito ao gerenciamento e acompanhamento de obras, com tecnologia e profissionais altamente especializados, e ao longo dos últimos meses estamos conversando muito intensamente, numa troca de experiência muito grande, e a Travelers tem sido fundamental para aportar ainda mais conhecimento numa empresa do nosso grupo que se chama Controle de Risco. Nós já temos essa empresa desde 2011 em nosso portfólio. Essa empresa faz o acompanhamento e o gerenciamento das obras de maior monta dentro da Juntos Seguros, seguradas pela Juntos Seguros. E agora, com as novas perspectivas trazidas pela Lei de Licitações, e nós falaremos em seguida com mais detalhes sobre isso, mas uma das demandas, das exigências da Lei de Licitação é que para aqueles contratos de grande vulto, contratos superiores a 200 milhões de reais, as seguradoras façam um acompanhamento dessa obra do início ao fim. Portanto, contar com uma empresa de engenharia que possa fazer o acompanhamento dessa obra do início ao fim será um divisor de águas, será fundamental. E a Travelers aí está nos dando mais conhecimento para que a gente possa fazer a reestruturação dessa nossa empresa, dar mais musculatura para a nossa empresa e poder agregar ainda mais valor aos nossos serviços e aos produtos que são ofertados para os nossos clientes e os nossos parceiros. Falando um pouco ainda de história da Juntos Seguros, ao longo desses últimos anos, a Juntos Seguros se reinventou e inovou muito. Uma das nossas marcas registradas é a inovação. Citando apenas duas passagens muito importantes da nossa empresa, eu poderia citar a criação do seguro-garantia judicial no Brasil. Hoje, o seguro-garantia judicial que movimenta mais de 80% do mercado de seguro-garantia hoje tem sua produção focada em seguro-garantia judicial. Ele foi criado em 1998, quando a então J. Malucelli Seguradora emitiu a primeira apólice de seguro-garantia judicial no Brasil. Apenas 4 anos depois, em 2002, foi que a SUSEP editou, então, a Circular SUSEP 214, tornando a modalidade de seguro-garantia judicial um produto padronizado e, portanto, passível de ser emitido pelas demais seguradoras do mercado brasileiro. Mas a criação do produto ocorreu em 1998 com a J. Malucelli Seguradora. Uma outra passagem super importante do nosso histórico é que nós somos a primeira seguradora de garantia digital do Brasil. Aliás, temos muito orgulho em ter a melhor e mais moderna plataforma digital para atender os nossos parceiros e nossos clientes. Aliás, você, corretor, pode acessar a plataforma da Juntos Seguros e, para aqueles clientes que já têm um limite de crédito aprovado, você pode fazer não apenas a cotação das apólices do seguro, mas também a emissão das apólices para os seus clientes.
tudo de uma maneira muito rápida e muito simples. Em poucos minutos você pode emitir efetivamente a apólice de seguro-garantia dos seus clientes. Aliás, aqui nós estaremos ali à disposição no chat, se você tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, alguma informação adicional a esse respeito, vai ser um prazer para vocês estar falando um pouco mais como funciona essa nossa plataforma digital, uma inovação incrível e que está fazendo a diferença para os clientes da Juntos Seguros. Eu queria passar para o primeiro slide agora para falar um pouco do histórico do seguro-garantia no Brasil. Obviamente, não vou falar de todo o histórico do seguro-garantia no Brasil, mas acho fundamental trazer alguns aspectos relevantes, principalmente nos últimos anos, que nos fazem aí justificar os números do seguro-garantia no Brasil. E essa história, em vários momentos, como vocês poderão observar, se confunde a história do seguro-garantia com a história da Juntos Seguros no Brasil. Como eu disse, antes de começar a explorar os números que estão na tela, em 1998, nós tivemos um marco importante, que foi a criação do seguro-garantia judicial por intermédio da primeira apólice emitida pela J. Malucelli Seguradora. Ainda antes de 2008, um outro fator super importante. Em 2006, nós tivemos a reforma do Código de Processo Civil e a primeira lei federal a incluir a possibilidade de utilização do seguro-garantia judicial, reconhecendo o seguro-garantia judicial como forma de caução processual idônea nos processos judiciais. Portanto, esse Código de Processo Civil de 2006 foi um marco super importante. A partir daqui, nós temos uma lei federal reconhecendo o seguro-garantia judicial como forma de caução processual idônea. Naquele momento, ainda muito incipiente, as emissões, um número muito pequeno, um desconhecimento muito grande desse produto, mas começa-se a formar as bases para o que seria aí o futuro do seguro-garantia judicial no Brasil. Outro marco super importante, em 2009, nós tivemos, então, a Portaria PGFN 1153. O principal interessado, o potencial credor nos processos tributários, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sinaliza, então, a admissibilidade do seguro-garantia judicial como forma de caução processual idônea também nos processos tributários, fixando alguns requisitos para a admissibilidade das apólices de seguro-garantia judicial. Requisitos esses que são facilmente superados pelo mercado, que começa a abrir um novo flanco, uma nova oportunidade de emissão também nos processos tributários. Até aí, começa-se a aceitar as apólices também no âmbito tributário, mas ainda uma resistência grande, principalmente no STJ, que tem uma jurisprudência naquele momento que sinaliza para a não admissibilidade do seguro-garantia nos processos tributários ante a inexistência de previsão na Lei de Execuções Fiscais, algo que é, em 2014, superado pela edição, então, da nova Lei de Execuções Fiscais. A partir deste marco super importante, em 2014, nós temos aí o que nós chamamos a queda da última barreira que impedia a admissão do seguro-garantia judicial sendo utilizado nos processos tributários. A partir daí, vocês podem observar no gráfico um crescimento ainda mais expressivo no volume de negócios de seguro-garantia, sobretudo em virtude da pujança e do aumento do volume de utilização do seguro-garantia judicial. Alguns marcos mais recentes, também voltados para o seguro-garantia judicial, nós temos em 2017 a consolidação das leis do trabalho, a edição de uma lei que altera a CLT, para o fim de ratificar, por um lado, a utilização do seguro-garantia judicial nos processos de execução trabalhista, o que já vinha sendo feito, já era previsto na consolidação das leis anterior, é ratificada por essa alteração, e há uma previsão inovadora, a possibilidade de utilização do seguro-garantia judicial também no âmbito dos depósitos recursais. Ou seja, o preparo do recurso, o valor que era depositado para fim de preparo do recurso, pode ser agora substituído pela apresentação do seguro-garantia judicial. A partir daí, a partir dessa data, 2017, são vários os pedidos para também substituir valores antes depositados em juízos, seja nos processos de execução, seja a título de depósito recursal, por seguro-garantia judicial. Para pacificar o entendimento,
A Justiça do Trabalho, na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho editam o ato conjunto número 1, em 2019, pacificando o tema no sentido de que é admissível a utilização do seguro-garantia judicial para você substituir a necessidade de penhora nos processos de execução ou os depósitos recursais no âmbito do preparo dos recursos. Mas, nos artigos 7º e 8º, esse ato conjunto diz que não é possível substituir dinheiro ou valores já depositados, seja no processo de execução, seja depositados como depósito recursal. Cria-se, então, um impasse. Ato contínuo, o Sindicato das Empresas de Telecomunicações inicia uma demanda no Conselho Nacional de Justiça e obtém uma decisão que declara inconstitucional ambos os artigos previstos no ato conjunto. Sucessivamente, os mesmos órgãos, Tribunal Superior do Trabalho, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, editam, no início de 2020, um novo ato conjunto, agora sim, de acordo com a decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça, para o fim de possibilitar também a substituição de valores depositados no âmbito dos processos trabalhistas, seja no processo de execução, seja a título de depósito recursal. Portanto, no âmbito trabalhista, a questão está pacificada. É admissível você apresentar o seguro-garantia no momento primeiro, no momento de apresentar a garantia no processo judicial, ou para substituir valores já depositados em juízos, seja na fase de execução, seja a título de depósito recursal. Aliás, isso está pacífico no âmbito da Justiça do Trabalho, mas já há vastos precedentes, tanto no âmbito dos processos cíveis e, inclusive, no âmbito dos processos tributários, né, a balizarem, a ratificarem a possibilidade de substituir também dinheiro por seguro-garantia judicial. Óbvio que no processo tributário a resistência será maior, mas as jurisprudências são muito positivas, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, validando sim a hipótese de substituição de dinheiro por seguro-garantia judicial. Seja como for, fruto de toda essa lapidação jurídica que ocorreu ao longo dos últimos anos, procurei ser breve para não passar por todas as alterações, mas o fato é que aqui poderíamos incluir dezenas de outras leis, decretos, portarias e resoluções, tanto a nível federal, estadual como municipal, que lapidaram o seguro judicial, e o reflexo disso é o crescimento exponencial que vocês podem observar na tela. Notem que ano após ano o seguro-garantia continua crescendo, o que demonstra, por um lado, a pujança desse produto e a sua resiliência, crescendo mesmo em tempos de crise e de recessão. Obviamente que aqui nós temos, por um lado, desaquecimento no que diz respeito às demandas por garantias tradicionais, fruto do desaquecimento e investimento de infraestrutura, mas, por outro, uma liderança aí no que diz respeito à seguro-garantia judicial, que não para de crescer e que está compensando esse déficit em garantias tradicionais. Óbvio que quando nós analisamos 2021, esse número aqui está impactado pelo número porque a SUSEP divulgou números apenas até junho de 2021. A tendência continua sendo positiva e nós acreditamos que o ano 2021 também se encerrará com um crescimento. Algo extremamente positivo no que diz respeito ao seguro-garantia. Quando nós comparamos, nesse próximo slide, seguro-garantia com outros riscos financeiros, nós podemos observar com números até junho de 2021 que o seguro-garantia representa quase o dobro no volume de prêmio do crédito interno, quase o triplo no que diz respeito à fiança locatícia e disparado à frente de crédito à exportação, riscos diversos financeiros e outras modalidades. Portanto, isso apenas ratifica não apenas a importância do seguro-garantia no mercado segurador, mas como o seguro-garantia vem liderando as modalidades de risco financeiro ao longo dos últimos anos. Friso novamente que de toda essa produção, 1,3 bilhões de reais emitidos até junho de 2021, cerca de 80% a 85% dessa produção hoje é uma produção voltada a processo judicial, seguro-garantia judicial. E a pergunta que fica é, Roque, quais seriam as perspectivas do mercado de seguro-garantia para os próximos anos? Será que nós atingimos um platô no que diz respeito ao seguro-garantia judicial? E as garantias
tradicionais continuarão estagnadas, eu diria que as perspectivas sobre ambas as óticas são altamente positivas. Primeiro, sob a ótica de seguro-garantia judicial, dois fatores primordiais. Primeiro, mais e mais empresas estão se utilizando do seguro-garantia judicial, têm conhecimento do seguro-garantia judicial e passam a se utilizar cada vez mais, sejam empresas pequenas, médias ou grandes. As empresas pequenas utilizando muito depósito recursal, ou próprio processos trabalhistas na fase de execução, processos cíveis, e as empresas grandes com grande volume de demandas tributárias também. Essa ótica de mais e mais empresas utilizando o produto acaba gerando um volume maior de negócio. O segundo ponto extremamente importante é o fato de que o CARF, a última instância que julga os processos administrativos envolvendo débitos de ordem tributária, acabou na fase de pandemia, desde o início da pandemia, fazendo julgamentos de forma virtual dos processos. E ela, então, num primeiro momento, limitou o volume até processos que envolvam valores de até 10 milhões de reais. Aumentou pouco tempo depois para 12 milhões de reais e, mais recentemente, em junho, até 36 milhões de reais. E essa decisão permanece até dezembro, ou seja, até dezembro desse ano, o CARF julgará apenas processos até 36 milhões de reais. Está se formando um backlog grande, considerável, de processos de grande monta, superiores a 36 milhões de reais, que não estão sendo julgados pelo CARF. O entendimento é que, assim que passar a pandemia, esses processos serão julgados e, caso sejam indeferidos os processos para o contribuinte, eles serão, aí haverá necessidade do ajuizamento das ações com a necessidade de apresentação da correspondente garantia judicial. Portanto, uma possibilidade de crescimento ainda maior no volume de demanda judicial para processos tributários de grande monta. Esses dois fatores, portanto, justificam uma perspectiva altamente positiva para o seguro-garantia judicial nos próximos anos. E que, no que diz respeito a processos de infraestrutura, gostaria de trazer um outro slide para vocês que demonstra que apenas no ano de 2021 e nos próximos meses, ou seja, estou me referindo de setembro a dezembro, há uma expectativa de investimento da ordem de 100 bilhões de reais em projetos de infraestrutura no Brasil. E são projetos em diversos segmentos: telecomunicações, ferrovias, portos, metrô, rodovias, saneamento, setor energético, que, aliás, muito perene, sempre com muito investimento. Todos esses investimentos somados alcançam a cifra de 100 bilhões de reais. Quando nós somamos esses investimentos aos investimentos já realizados, ou melhor, leilões que ocorreram no primeiro semestre de 2021 e que perfazem investimentos da ordem de 67 bilhões de reais que ocorrerão ao longo dos próximos anos, nós estamos falando de investimentos, leilões que ocorreram, que desencadearão investimentos no ano de 2021 da ordem de 167 bilhões de reais. Não serão apenas de 2021, mas os leilões ocorreram em 2000 e ocorrerão em 2021 e que representam um investimento de aproximadamente 167 bilhões de reais. Portanto, eu diria que no momento de recessão global, de uma crise sem precedentes causada pela Covid-19, nós temos investimentos da ordem de 167 bilhões de reais em infraestrutura, eu diria que o cenário é altamente positivo para os próximos anos. Isso porque o backlog de infraestrutura no Brasil é gigantesco e novos investimentos serão necessários. E, claro, quando nós falamos em investimentos em infraestrutura, nós não estamos falando única e exclusivamente da pólice de seguro-garantia para garantir a concessão ou aquele leilão daquele projeto que será desenvolvido. Mas aqui toda a cadeia produtiva acaba sendo movimentada e outras apólices de seguro-garantia serão necessárias para aqueles contratos cruzados, ou seja, os contratos com os subfornecedores, assim como outras modalidades de seguro. Todo o mercado segurador irá ter um movimento ainda maior nos próximos anos. Mas, especificamente no que diz respeito à seguro-garantia, portanto, eu diria que as expectativas são altamente positivas, tanto no que diz respeito ao seguro-garantia judicial, como no que diz respeito ao seguro-garantia tradicional, envolvendo aí, sobretudo, novos investimentos em projetos de infraestrutura. E esse cenário de desenvolvimento de infraestrutura nos leva a um próximo slide que também de suma relevância, quais foram as novidades trazidas pela nova lei de licitações.
Um projeto de lei que se arrastou por mais de 20 anos no Brasil e que hoje é uma realidade. Já foi aprovado pelo Congresso, já foi sancionado pelo presidente da República. Temos aí um hiato, um lapso temporal de 2 anos, em que os agentes públicos poderão optar por utilizar a antiga lei de licitações ou a nova lei de licitações, não pode utilizar as duas ao mesmo tempo. Se optar por utilizar a antiga lei de licitações, ela seguirá até o final do contrato, e se optar por utilizar a nova lei de licitações, ela também seguirá até o final desse contrato. Obviamente que tratar de lei de licitações é um assunto altamente complexo, não tenho nenhuma intenção de esgotar esse assunto aqui, mas gostaria de trazer 3 aspectos de extrema relevância. Primeiro, uma opinião particular. Dadas as devidas proporções, obviamente que teríamos muito a comentar de cada capítulo, de cada ponto da lei de licitações, analisando de uma maneira geral, a minha posição é de que a lei de licitações representa, sem sombra de dúvidas, um grande avanço no que diz respeito às contratações públicas. Poderia aqui citar inúmeros fatores que justificam essa minha posição. Prazos mais objetivos no que diz respeito aos pagamentos das faturas, a possibilidade de suspensão ou rescisão do contrato por parte do contratado, a inovação de cláusula arbitral, meios alternativos de resolução ou dispute board e tantas outras aspectos que inovaram e que trouxeram mais segurança e mais equilíbrio que diz respeito às relações contratuais. E o artigo 22 traz uma inovação que eu acho que é extremamente relevante, a matriz de risco nos contratos. A matriz de risco seria nada mais, nada menos que as partes estabelecerem, no momento da contratação, uma divisão de responsabilidades, principalmente naqueles fatores imponderáveis, ou seja, que pode ser que ele aconteça no futuro, mas é difícil você dimensionar quais são as consequências desde o início da contratação. Você faz a divisão dessas responsabilidades. Estamos falando aqui de riscos geológicos, riscos hidrológicos, a variação cambial e tantos outros riscos que você sabe que pode acontecer, é futuro, é incerto, e você não pode prever qual o impacto no contrato. Então, você estabelece já, se acontecer aquela hipótese, quem assume e em que limites assume a responsabilidade contratual. Extremamente relevante e positivo essa previsão, principalmente quando ela trata de obras de grande vulto, e aqui cabe uma menção importante. O que são obras de grande vulto, Roque? De acordo com a lei, são todos aqueles contratos cujo valor é igual ou superior a 200 milhões de reais. Para essa obras de grande vulto, esses contratos, é obrigatória a inclusão da matriz de risco no contrato. Isso traz mais equilíbrio, mais segurança e evita discussões futuras. Um outro ponto super importante quando tratamos da lei de licitação, que não podemos deixar de comentar, é o percentual de garantia. E aqui a gente precisa fazer uma divisão. Primeiro, até o valor desses contratos, que nós chamamos, que a lei chama de contratos de grande vultos, ou seja, até 200 milhões de reais, menor que 200 milhões de reais, o percentual de garantia continua os mesmos percentuais da lei atual, com pequena variação, até 5%, podendo chegar até 10% com justificativa técnica. Portanto, eu diria que para esses contratos, até 200 milhões de reais, não há qualquer alteração da lei, muda-se muito pouco terminologia, questões semânticas. Portanto, eu diria que no que diz respeito ao seguro-garantia e demais formas de garantia, não haverá qualquer impacto para esses contratos. Porém, para os contratos com valor a partir de 200 milhões de reais, nós temos o que chamamos contratos de grande vulto. E para esses contratos, a lei faculta a exigência de seguro-garantia com cláusula de retomada e percentual de até 30%. Primeiro comentário. Roque, como o mercado encara o percentual de até 30%? Primeiro que o mercado encara com uma forma, a princípio, negativa. Por quê? Porque até 30% pode significar 0, 5, 10, 15, 20 ou até 30%, como a própria terminologia diz. Baseado na experiência internacional, tivemos a oportunidade de dizer isso aos congressistas, a experiência internacional demonstra que contratos com percentual, garantias com percentual abaixo de 30%, dificultam ou quase impossibilitam a retomada e conclusão da obra. Portanto, destacamos aqui uma responsabilidade grande e super importante por parte do segurado, do agente público. Quando este segurado pretender
Nos contratos de grande vulto, ou seja, aqueles contratos acima de 200 milhões de reais, se fazer valer de uma obra, de uma cláusula, de um seguro-garantia com cláusula de retomada, é super importante que ele exija o percentual de 30% do valor do contrato. Caso contrário, quanto menor o percentual de garantia, menores serão as possibilidades do agente garantidor retomar e concluir essa obra garantida. Portanto, nós destacamos mais uma vez, caberá ao agente, ao segurado, ao agente público, a responsabilidade de escolher o correto percentual, 30% do valor do contrato, sempre e quando ele necessitar de um seguro-garantia com cláusula de retomada. E por parte do mercado, Roque, como é que funciona a cláusula de retomada quando houver um percentual suficiente? Por exemplo, o agente público exigiu os 30%. Vai exigir muito por parte do mercado. Vai exigir uma reestruturação completa, que obviamente já está em curso por parte do mercado, principalmente porque, aliado a essa cláusula de retomada, há concomitantemente uma obrigação das seguradoras acompanharem essa obra do início ao fim, portanto, isso exige mais investimentos, um corpo de engenharia, seja próprio ou terceirizado, para fazer os acompanhamentos dessas obras e, obviamente, com uma subscrição muito mais detalhada do risco, do projeto, do contrato, até porque há exigência também, adicionalmente, da seguradora assinar o contrato, assim como seus aditivos. Portanto, isso tudo vai exigir do mercado segurador, seguramente, uma postura diferenciada, uma postura de maior cuidado, maior zelo no que diz respeito à subscrição e maior investimento para fazer o acompanhamento dessas obras. Tudo isso, ao fim e ao cabo, para que você esteja mais preparado para mitigar os riscos, para auxiliar as partes em caso de eventual conflito e estar preparado para fazer a assunção dessa obra, a regulação do sinistro e a retomada e conclusão, se assim houver necessidade. Isso tudo o mercado vem trabalhando há muito tempo e talvez a pergunta que vocês façam é: e o mercado está preparado para isso? Ora, eu diria que após mais de 20 anos de discussão e antecipadamente o mercado já sabia de todas essas possibilidades, especialmente do anseio do Estado no sentido de contar com uma garantia que permita a retomada e conclusão da obra por parte do agente garantidor, eu diria que sim, o mercado fez a sua lição de casa e deve estar preparado para fazer a assunção dessas obras. Uma outra pergunta que talvez vocês possam fazer é o que isso gera de consequência para o mercado, principalmente as empresas que precisam de garantia. Afinal de contas, são 6 vezes a mais de garantia. Estou me referindo à capacidade. Vamos tocar nos pontos de dores, né? Poxa, capacidade para a minha empresa vai ter? Eu acho que o mercado passa aqui a ter uma nova fase, uma fase que exigirá uma nova postura, não só da seguradora, mas também dos corretores e das empresas que pretendem contratar seguro-garantia. É fato que hoje se exige o seguro, e não só o seguro-garantia, mas qualquer outra forma de garantia, e a empresa quer apresentar apenas um pedido, ou não manda nem os últimos 3 balanços, não manda informações financeiras. Vai exigir uma posição diferenciada das partes. Não diria nem uma cláusula, mas eu diria uma aproximação da seguradora com os interessados em contratar essa garantia para se criar um vínculo maior. Precisa ter mais conhecimento dos números, do know-how, da expertise, conhecimento sobre a empresa, conhecimento sobre os últimos investimentos que a empresa fez. Tudo isso dará mais segurança para que a seguradora possa evoluir no que diz respeito ao oferecimento de capacidade. Eu diria seguramente, quanto mais informações a seguradora tiver a respeito da empresa, mais segura ela vai estar para ofertar mais capacidade e poder, assim, apresentar, chegar aos valores aí que as empresas precisam para fazer frente aos percentuais de garantia exigidos. Caminhando para o final, talvez você não esteja tão familiarizado com tudo que eu acabei de dizer, são muitas informações, talvez você não conheça muito do seguro-garantia, e você pode se perguntar como identificar as oportunidades de seguro-garantia. Se você ainda não trabalha com seguro-garantia, cada contrato que você for firmar, quando você for analisar uma garantia que você precisa de um seguro de responsabilidade civil, um seguro de riscos operacionais, de riscos de engenharia, de riscos ambientais,
certamente, direto ou indiretamente, esse contrato também demanda uma garantia de seguro-garantia. E isso é importante para se identificar que, dentro de um contrato, você não exige, você não dispõe de uma única garantia que vai cercar todos os riscos envolvidos, mas um pacote de garantia que se alia de modo a oferecer ao contratante aquelas garantias necessárias de que aquela obra será entregue e de que todos os riscos, direto ou indiretamente envolvidos, estarão cobertos. E se você, corretor, quer conhecer um pouco mais sobre seguro-garantia, seja nas modalidades de infraestrutura ou seguro-garantia judicial, deixe o seu contato no chat, deixe a sua dúvida, será um prazer também responder. Nós temos uma equipe de profissionais altamente especializados, será um prazer retornar para você para falarmos um pouco mais sobre seguro-garantia no mercado brasileiro, identificar novas oportunidades, novas leads e prestar uma assessoria altamente customizada no sentido de apresentar para você e para os seus clientes soluções de negócio. Obrigado e até uma próxima.